Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, né? Uma nova semana. Hoje é dia 22 de junho de 2020. Retinha final do mês, né? E uma nova semana começando. Uma boa semana a todos, né? Que Deus abençoe nossa semana, tá bom? Então vocês pegam lá o livro de vocês de matemática, tá? Que nós vamos corrigir, tá? Corrigir todas aquelas tarefinhas, né? Que ficou de sexta-feira, né? Aí vocês tiveram um final de semana para fazer, agora nós vamos corrigir, tá? Aí, então, iniciou na página 98. Aí tem lá os aquários, né? Os estudantes compraram aquários para colocar seus peixes. Observe os modelos e os preços de cada um. Então, vocês observaram, né? E daí tinha que ir lá no material complementar e buscar os adesivos e colar, né? Daí a professora também já foi lá no material complementar e já buscou os adesivos e colou. Cada um no seu lugar, tá? Então vamos ver como que ficou. Agora descubra qual aquário cada criança comprou. Destaque os adesivos do material complementar e coloque-os ao lado da criança correspondente. Aí lá a primeira criança. O meu foi o mais caro de todos. Quanto custou dela? O mais caro. Qual aquário mais caro tem ali? R$405, né? Aí aqui já tinha o desenho, né, do aquário. Só era você ir lá buscar o mesmo aquário e colar aqui, né? Olha aqui. Então, esse daqui é igual o mais caro, ó. O adesivo ficou igual esse aqui que é mais caro, né? Aí a outra criança lá. O meu foi o que custou menos. Qual que custou menos? R$52. R$52. E é este daqui, ó. Você pode ver que é o mesmo modelo. Ó, o mesmo modelo. Né? A outra, paguei com uma cédula de R$100 e duas cédulas de R$10. Então, uma cédula de R$100, então fica os 100, né? E duas cédulas de R$10, 10 mais 10, 20. Então, quanto custou o aquário dela? R$120. Aí lá o outro lá. Paguei com 3 cédulas de R$100, que dá R$300. 4 cédulas de R$10, que dá R$40. E 3 moedas de R$1, que dá R$3. Então, quanto que custou dela? R$343. Aí o último menininho lá, ó. Paguei com 2 cédulas de R$100 e uma cédula de R$10. 2 cédulas de 100, R$200. Mais uma de 10, R$210. Então, esses foram os valores, né? Aí é só você pegar o modelinho do aquário, né? E buscar o mesmo modelo lá no material complementar. E daí você ia ver o preço. Pelo modelo, você ia saber o preço. Aí lá na página 100,
Escreva o número que está representado no abaco. Decomponha-o e depois escreva como se lê. Aí lá no abaco tá na argolinha de milhar lá. Tem 3 argolinhas no milhar, uma na centena, 2 na dezena e 3 na unidade. Então, quanto que ficou lá? O número representado no abaco é 3.123. Esse número pode ser decomposto da seguinte forma. Então, como que ficou? 3.000 mais 100 mais 20 mais 3. Lembra da regrinha para decompor os números? Você pegou os 3.000 e decompôs eles, né? Por partes. Lemos esses números assim. Como que se lê? 3.123. Daí era para você escrever, né? Por extenso. 3.123. Aí na letra B. O segundo, o número representado no abaco é. Na unidade de milhar tem 1, 2, 3, 4 argolinhas. Na centena tem 1, 2. E na dezena, 1. E na unidade não tem nenhuma, né? Então, como que ficou? O número representado no abaco é 4.210. Não tem unidade, né? Se fosse 4.211, aí já teria uma unidade ali nas unidades, né? Mas como é 4.210, então não tem unidade, né? Esse número pode ser decomposto da seguinte forma: 4.000 mais 200 mais 10. Lemos esse número assim, 4.210, tá? Então, ficou respondido assim, tá bom? Aí lá na página 101. Na escola onde Renato estuda, todas as classes estão aprendendo a reciclar papel. No quadro a seguir, você irá preencher a quantidade de papel que cada classe reciclou. Ao fazer essa pesquisa, os alunos perceberam que, ao preencher cada linha da tabela, foram usados somente os algarismos 3, 5 e 8, sem que fossem repetidos. Utilizando apenas esses 3 algarismos, e seguindo as dicas, descubra quantas folhas foram recicladas por classe. Então, lá tem a turma, né? Porque ele fala que é na escola. Então, tem lá o terceiro A, o terceiro B, o terceiro C e o terceiro D. Aí a dica. O menor número possível formado com 2 algarismos. Aí, quantos que deu lá na resposta, na quantidade? 35, né? O menor número daqueles 3 números formado com 2 algarismos, só 2. Então, 35, né? Porque é o menor. Porque 85, daria 85, mas já é maior. Daria 83, é maior. Daria 58, também é maior, né? Então, o menor número formado com 2 algarismos é 35. Aí no terceiro B, o menor número possível formado com 3 algarismos agora é o menor formado com 3 algarismos. Então, como ficou a resposta? 358. Por quê?
daria 853, então já é maior. Daria 583, também é maior. Então, o menor número possível formado com 3 algarismos, usando aqueles 3 números, então a resposta é 358. Aí lá no terceiro C. O maior número possível formado com 2 algarismos. Agora é o maior número formado com 2 algarismos. 85, né? Porque 35 foi o menor, né? Então, o maior número formado, para você tirar o maior número ali daqueles 3 algarismos com 2 algarismos, é 85. Aí lá no terceiro D, o maior número possível formado com 3 algarismos. 853, o maior formado com 3 algarismos. Então, dá 853, porque o menor foi 538, né? 558 o menor. Também dava 538. Então, o maior é 853, lá no terceiro D. Então, a resposta ficou assim, tá? Terceiro A, 35. Terceiro B, 358. Terceiro C, 85. E terceiro D, 853. Aí na página 102. Com o auxílio da calculadora, faça as seguintes adições. Então, era para você somar com a calculadora, né? Aí tinha lá 8.761 mais 10, ficou 8.771. Aí na letra B, 764 mais 10, ficou 774. Aí na letra C, 7.121 mais 100, ficou 7.221. E na letra D, 4.540 mais 100, ficou 4.640, né? Você pegou sua calculadora com a ajuda de uma pessoa adulta, né? Se você não sabia mexer ainda, agora você aprendeu, né? Como que digita lá para aprender somar, né? Agora responda as questões. O que acontece quando adicionamos 10 a um número? A casa, então, nesse caso lá, né, a casa da dezena aumenta. Então, se era 800, será 8.761 mais 10, 8.771. Então, aumentou um número ali na casa da dezena, né? Aumentou um número ali. Por isso que aumentou um número, aumentou uma dezena também, né? Então, ali a resposta é: a casa das dezenas aumenta um número. Aí lá no segundo, o que acontece quando adicionamos 100 a um número? A casa da centena aumenta um número. Aí o que vai aumentar é lá na casa da centena, né? 7.121 mais 100, ficou 7.221. Aonde aumentou um número? Lá na casa da centena, né? Aumentou. Do 1 foi pro 2 na centena. E 21. Então, mudou o número da centena e aumentou 100 o número, né? Então, a casa da centena aumenta um número da resposta, tá? O mesmo ocorre na adição 694 mais 10. Por quê? Não, né? Porque nesse caso é preciso trocar 10 por uma centena. Assim, 6.000
694 mais 10 é 704. Então, praticamente, né, você foi trocado a centena, né? Você estava usando 600 e foi para 700, né? Para a próxima centena. Então, nesse caso, é preciso trocar 10 dezenas por uma centena. Assim, 694 mais 10 é 704. E na adição 2.988 mais 100, por quê? Então, ela está perguntando, né? E na adição 2.988 mais 100, por quê? Nesse caso, é preciso trocar 100 centenas por uma unidade de milhar. Assim, 2.988 mais 100 foi para 3.088, né? Foi trocado as unidades de milhar, né? Só foi aumentado ali 100, né? Só 100 foi aumentado. Mas o que foi trocado ali? A unidade de milhar, né? No número 2, lá você colocou 3, né? Só aumentou 100 números, mas foi trocado a unidade de milhar, né? No mesmo caso lá da outra, né? Foi trocado na centena, né? Então, assim, ficou a resposta, tá? Da última. Nesse caso, é preciso trocar 100 centenas por uma unidade de milhar. Então, né? Porque de 2.988 foi para 3.000. Então, o que seria trocado ali? A centena, né? Aí lá na número 9. Mário e Melissa estão brincando com o jogo de composição. A partir de 4 algarismos sorteados, cada participante tenta formar o maior número possível usando esses algarismos. Em cada partida, ganha o ponto quem obtém o maior número. Observe no quadro a seguir como Mário e Melissa organizaram os algarismos sorteados em cada partida e complete com o nome do jogador que marcou o ponto. Então, esse de lá tá bem fácil ali, né? Bem explicado, né? Você já fez, então dificilmente você errou ali, né? Quem que ganhou a primeira partida? O Mário, né? Porque ele fez 9.753 e a Melissa 5.420. E a segunda partida? A Melissa, porque ela fez 6.521 e o Mário 1.046. E na terceira partida, o Mário, porque ele fez 7.624 e a Melissa 6.830. E na quarta partida, a Melissa, porque ela fez 8.712 e o Mário 5.310. E na quinta partida, a Melissa, porque ela fez 9.843 e o Mário 9.798. Chegaram perto, mas a Melissa ganhou. Agora responde as questões. Quem venceu o maior número de partidas? Por quê? Foi a Melissa, né? Porque ela venceu 3 partidas e Mário venceu só 2. Então, quem venceu mais foi a Melissa. Observe a jogada de Mário. Na primeira partida, ele organizou os algarismos de maneira que o número formado fosse o maior possível. Fosse o maior possível? Explique. Sim, ele colocou os algarismos maiores na posição com maior valor, né? Na primeira partida, porque lá ele fez 9.753, né? Então, ele tá certo, né? Ele organizou os números certo ali, né? Que ele ganhou, ele fez mais. Agora, então, a resposta ficou sim, né? Ele colocou os algarismos maiores na posição com maior valor. Então, ele
Ele colocou a numeração certa ali, né? Na partida que ele ganhou. Agora na letra B. Na letra C. Observe a jogada de Márcio na segunda partida. De Mário, na segunda partida. Ele organizou os algarismos de maneira que o número formado fosse o maior possível. Qual seria a melhor oposição de organização? Não, né? Que na segunda partida ele fez 1046, né? Então, qual a melhor opção que ele podia mexer naqueles números ali? Com aqueles números ali, 1046, ele poderia formar 6410. Se ele pegasse a numeração, né, de trás para frente, né? Se ele pegasse o 6, o 4, o 0 e o 1, ele ia conseguir fazer 6410, né? Se ele mexesse no número dessa maneira. Então, a resposta ficou não. A melhor opção seria 6410. Observe a jogada da Melissa na terceira partida. Ela organizou os algarismos de maneira que o número formado fosse o maior possível. Então, está perguntando, né? Se ela organizou o número formado fosse o maior possível, qual seria a melhor opção de organização? Não. A melhor opção seria 8.630. Lá na terceira partida, a Melissa fez 6.830, né? Se ela poderia mexer naqueles números ali, né? Como ela conseguiria fazer um número maior ali? Então, ficaria 8.630, né? Se naqueles números ela mexesse para ela fazer um número maior, então, de 6.830, ela conseguiria trocar os números ali e ficaria 8.630. Então, a resposta é essa, tá? Que não, que a melhor opção seria, né? Para ela ganhar, a melhor opção seria se ela tivesse colocado o número nesses, né? Nesses esquemas aí. Qual o algarismo que Mário tinha na última partida? Era possível ganhar de Melissa? Como? Sim, organizando os algarismos dessa forma, né? 9.987. Lá na última partida, ele perdeu para Melissa, né? Mas se ele tivesse organizado os números de uma outra forma, ele teria passado na frente dela e teria ganhado. Então, era possível ele ter ganhado, né? Mexendo os números lá. Então, a resposta ficou assim, né? Que sim, organizando o algarismo dessa forma, né? Que o número ficou 9.987. Agora, número 10. Complete cada reta numérica com os números que estão faltando. Então, o primeiro lá é de 9 e 9, né? 8.752, 8.753, 8.754, 8.755. Qual é o próximo? 8.756. Lá naquela que você teria que responder. E o outro que você tem que responder, o próximo, 8.757. Aí, mais 9, né? Que ele tá aumentando de 9 em 9. 8.758 e 8.759. Aí, lá na B, né? 3.020 e 3.120. Qual aquela lá que era para você completar? Então, ali você já observou o quê?
tá subindo de 100 em 100, né? 3.120, então foi para 3.220, onde você tem que responder lá. 3.320, 3.420, 5.320, lá mais uma que você tem que responder. 3.620 e a última lá, 3.720. Então, ali você notou, né, que é de 100 em 100. Então, os dois que você tem que preencher ali é 3.220 e o último lá no finalzinho é 3.620. Lá na C, R$ 100.180, 7.190, 7.200, 7.210, 7.220. Então, ali tá aumentando de 10 em 10, né? Então, deu 7.730, lá o que você tem, o espacinho lá para você preencher. E o outro lá é 7.240 e o último lá para você preencher, 7.250. E na letra D, então você tem que começar. Então, para você começar, você olha os números seguintes. 1.820 e o outro é 2.820. Então, dá para perceber que está aumentando de 1.000 em 1.000. Então, qual que vem primeiro? É 1.000 menos esse daqui, ó, menos 1.820 vai dar 820. Então, você vai preencher o espacinho lá, 820. Então, como que ficou, então? 820, 1.820, 2.820, 3.820, 4.820, 5.820 e você ficou de preencher aquele lá, né? Como que você colocou lá? 6.820. E como terminou a reta numérica? 7.820. Então, você percebeu, né? Que é de 1.000 em 1.000 lá. Na número 11, represente nos abaco o antecessor e o sucessor do número 59. O antecessor do número 59 é 58, né? E como que ficou lá no abaco? Você teve que colocar lá 5 bolinhas, 5 argolinhas lá na dezena e 8 na unidade, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você colocou assim? Tá? Então, ficou a resposta lá, 5 na dezena e 8 na unidade. O sucessor de 59, o sucessor é depois. Então, o sucessor de 59 é 60. E como que ficou lá no abaco, você ponhou 6 dezenas, né? Só na dezena, né? Foi só lá, as argolinhas ficou só na dezena, porque é 60, né? Não tem nenhuma unidade. Então, ficou lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 dezenas. E só, né? Porque o sucessor de 59 é 60, né? Aí, na página 106, um criador de abelhas tem muitas colmeias. Observe a imagem que mostra 4 delas. Então, tem lá, né, no livro de vocês, tem as casinhas, né, que é as colmeias das abelhas. As colmeias estão identificadas com número para facilitar o controle de criação. Responda às questões. Que número é o sucessor do que está na colmeia azul? O que está na colmeia azul é 6.320.
Qual o sucessor dele? Então, você pode ver ali que termina, né? Termina na casinha azul. Então, qual que é o sucessor dele? Não tem aqui. Mas o sucessor de 6.320 é 6.324, né? Ali termina na caixinha azul. Mas se tivesse uma outra caixinha, qual que seria? 6.324. O número que está na colmeia vermelha é sucessor de que número? Na colmeia vermelha está 6.322. Qual que é o sucessor de 3.622? É o que vem antes, né? É o que está na caixinha amarela. 6.321. O número que está na colmeia verde é sucessor de que número? Na colmeia verde está 6.321. Qual que é o sucessor dele? É na verde, está 6.321. Essa é amarela. Na verde está 6.320. Então, o sucessor dele é 6.319. Também não está aqui. Ele viria antes, né? Se tivesse uma caixinha para cá, qual que seria? 6.319. Porque essa daqui é 6.320. Então, agora, qual é a cor da caixa em que está o sucessor do antecessor de 6.321? Então, a caixinha rosa é o sucessor deste número, né? O que vem depois, de 6.321. E o antecessor de 321 é o que está na caixinha amarela, né? É o 6.321. Porque se o sucessor é 6.322, o antecessor que está pedindo aqui, né? Então, o sucessor de 6.322 é 6.321. Então, a resposta é amarela, né? É o que está na caixinha amarela. Então, qual é a cor da caixa em que está o sucessor ou antecessor de 6.321? Amarela. É o que está na caixinha amarela. Certo? Corrigido, então? Qualquer dúvida, qualquer coisa que você não entendeu, você pode estar mandando recado, perguntando para a professora, tá? Se você não entendeu alguma coisa, tá? Daí a professora explica, tá bom? Então, hoje é matemática, você só vai ficar corrigido, né? A prof não vai dar nada de matemática. Você só vai corrigir, que já vai dar um trabalho para você corrigir, né? Pegar o lápis, a borracha, voltar toda a tarefa e ir corrigindo, né? Então, já vai ocupar o seu tempo para corrigir, né? Daí, então, matemática hoje fica só assim, tá? Nos corrigimos. Aí, na próxima aula, a gente já vai iniciar uma outra unidade, tá bom? Então, é isso. Daqui a pouco a gente faz português.